Olá, hoje eu vim falar um pouquinho sobre o meu site. O meu site foi construído em parceria com a Silvia Ribeiro. A Silvia é uma profissional incrível, também dessas minhas parceiras que já fizemos várias coisas juntas, porque a gente tem uma forma de trabalhar juntas que é incrível e ela tem uma maneira de traduzir o trabalho através do site que é incrível. Então eu posso dizer assim que com o tempo eu fui. A gente foi conversando e pensando algumas coisas e o meu site, eu acho que ele conta um pouco sobre o meu trabalho, né? E eu quero apresentar para vocês aqui o site. Depois eu sugiro que vocês entrem no site e naveguem, que eu acho que é bem bacana. Essa ideia da gente fazer, de usar todas as plataformas que eu uso na internet, elas são plataformas de arquivo, porque para mim, muito mais do que divulgar o meu trabalho ou buscar coisas que se relacionam com a questões relacionadas ao mercado, nada disso me interessa, na verdade. O que me interessa de fato é ir organizando as coisas que eu faço e se algum dia eu tiver que, que ter alguma galeria ou que participar do mercado de alguma maneira, isso vai acontecer naturalmente, mas esse não é o meu foco. O meu trabalho, ele é um trabalho que é uma grande pesquisa. E isso me interessa, esse processo, essas coisas que são ricas e que me enriquecem o tempo todo. Então, me interessa o meu trabalho de arte, por quê? Porque para mim é isso. Então, eu já abro meu site com as seguintes escritas, né? Do que é feita a arte, se não de uma coisa sobre a outra, sobre a outra, sobre a outra, das quais algumas viram esquecimento, outras memórias e ainda outras o que sobrevive em nós. Camadas e mais camadas de percepção, sentimentos, experimentos. Vivo a arte do cotidiano. Dirijo observando as árvores, as formas dos troncos, as folhas, as cores. Me alimento das cores do céu, da forma das nuvens. Registros. Coleciono cadernos, folhas e mais folhas soltas, arquivos, fotografias dos desenhos, elementos da natureza, paisagens, textos, vídeos e montagens de imagens. O meu trabalho se resume nessas três coisas, que são a arte, as camadas e os registros, né? E a gente separou esse site no primeiro link, onde está escrito Valéria Scornayen, que tem uma biografia, né? Cronologia do meu trabalho, um pequeno texto sobre um pequeno statement. Depois eu tenho um link chamado Produção, e neste link você vai ver experimentos, processos e projetos. Então aqui tem algumas coisas que são processo, algumas coisas que aconteceram e que foram registro de situações que me interessaram e que de alguma maneira eu quis trazer como elemento para que outras coisas pudessem ser feitas depois, e outras coisas ainda são alguns desenhos, alguns trabalhos que foram feitos e que estão nesse lugar que eu chamo de produção. Então aqui eu tenho imagens fotográficas, né, várias fotografias de processos. Depois eu tenho um projeto chamado Natureza em Transição, que são desenhos coletados ao longo do tempo. Então eu em determinado momento da minha produção eu descobri que eu fazia desenhos da natureza já havia muitos anos, e eu resolvi
buscar nos meus cadernos, nas minhas gavetas, todos esses desenhos da natureza que eu vinha produzindo ao longo do tempo. E isso foi tem uma foto grande, que é uma foto da parede do meu ateliê, que eu fui colocando esses desenhos lá. Depois eu fiz uma estante de livros da Unicamp, de livros de artista, utilizando esses desenhos também. E uma exposição... Não, e só isso. Aí depois, assim, tem alguns vídeos, tudo. Depois tem um outro trabalho que é um trabalho que eu uso a plataforma do Instagram, que são imagens do céu. Eu fotografei o céu durante 2 anos e meio, mais ou menos, 2 anos. Primeiro ano eu fiz fotografia do horizonte e do céu. No segundo ano eu fiz fotografias da cor do céu. Então eu tenho um catálogo enorme dessas fotografias do céu. Algumas eu fiz algumas montagens, acabei entrando num salão de Piracicaba com uma dessas montagens de faixas do céu. Agora você pode acompanhar esse trabalho, a plataforma dele é o Instagram, e tá no Instagram como @ValeriaMenezes1970. Então eu tenho o meu Instagram, que é Valéria Scornajenk, que é onde eu posto as coisas da minha produção atual, e eu tenho esse A Cor do Céu, que tem todo o processo desde o início, e eu continuo postando algumas fotos do céu nele e no stories dele quase todos os dias de manhã, porque eu tenho essa prática de levantar, de vir olhar o céu, de agradecer, e para mim isso é o meu cotidiano. Então ele reflete uma ação que para mim ela é uma ação cotidiana. Eu acordo muito cedo e eu fico... Uma das coisas que mais me deixa feliz é olhar o céu de manhã, e eu faço isso há muitos anos. Então, durante esse período eu fiz esse trabalho, mas eu continuo com essa mesma ação. Em alguns momentos eu tenho alguns registros e continuo postando lá no Instagram. Aí depois eu tenho uma série de trabalhos da Alice. Esses trabalhos de desenhos labirínticos foram trabalhos que eu fiz, acho que em 2013, eu acho que é mais ou menos isso. Em 2013, eu mandei alguns desenhos para o Salão de Guarulhos, entrei no salão, fui premiada no salão com uma exposição que aconteceu no ano seguinte. E eu fiz esses desenhos porque na época eu voltei a ler Alice no País das Maravilhas, que é um livro que me remete à minha adolescência. E aí, de repente, eu comecei a perceber o quanto esse livro ainda era atual. E aí, resolvi fazer uma série de trabalhos relacionados a isso, e eu comecei fazendo esses desenhos, que são desenhos labirínticos. Então, a ideia é que um traço se sobreponha a outro de maneira que você não consiga ver exatamente onde começa um desenho e aonde termina outro. Então, estão esses desenhos aqui também. Aí tem uma foto da exposição. Depois, várias experiências que eu fiz com o livro da Alice. Fiz uma exposição ainda na Carimbo, que chamava Múltiplos Sem Múltiplo, que eu fiz uma brincadeira também nessa exposição, porque ela era uma exposição que a artista que estava expondo era a Valéria Menezes, e quem escreveu o texto fui eu, Valéria Scornajenk, e essa mudança de um nome para outro nome, isso também é uma coisa que vem permeando o meu trabalho durante um tempo. Agora eu virei Valéria Scornajenk, não preciso mais de nenhuma outra, então é muito interessante também que isso foi uma coisa que foi acontecendo ao longo do tempo, né? Então tem vários trabalhos da Alice. Aí depois eu fiz um projeto muito bacana chamado Encontros com Alice, e que foi meu primeiro projeto em parceria com o Demix Bazar,
com a Fabiana e com a Marcela Pacola, onde a gente fez, eu fiz um circuito, né? As meninas fizeram, a Fabiana fez para mim um mapinha, foi o primeiro trabalho que ela fez como design gráfico, em parceria, foi uma parceria que nós fizemos, e eu escolhi 4 lugares não destinados à arte para fazer a apresentação dos meus trabalhos. Então, uma era o The Mix Bazar, né, que é um lugar múltiplo que tinha várias, era um lugar de trocas e realizações múltiplas. A Botica Silvestre, que é uma farmácia de manipulação. O Bolo de Madre, que era uma loja de bolos. E a loja Carimbo, que era uma loja de artigos decorativos. E tinha também artigos decorativos de muita qualidade, com muita arte, e a curadoria da Adriana Junqueira, maravilhosa. O trabalho da Adri sempre muito cuidadoso com os produtos que ela tinha na loja, tudo. E a gente acabou fazendo essa parceria lá também, que foi muito interessante. Tem umas fotos aqui de lá. Depois tem livros de artista, eu trabalho com livros de artista há muitos anos. É uma coisa que eu gosto muito, talvez porque eu gosto da escrita, talvez porque eu gosto do desenho, do papel e a materialidade e essas materialidades me interessam, então tem uma sequência de livros de artista que eu fui fazendo ao longo do tempo, alguns que são livros escultóricos, outros livros que são mais narrativos e alguns livros que são a experimentação de material mesmo. Depois disso eu tenho cartografias poéticas, né? Que daí aqui entra alguns trabalhos que eu fiz. Eu fiz numa exposição em Cuba, uma experimentação na parede da exposição com desenhos e colagens. Depois, na parede do meu ateliê, sempre trabalhei muito com essa ideia desses desenhos misturados com textos e objetos, né? E aqui tem uma série de trabalhos que eu chamo de cartografias poéticas, né? Depois tem um link chamado Palavras, e aí nesse link tem vários trabalhos construídos, porque a palavra, de certa maneira, sempre apareceu no meu trabalho, e aqui tem alguns projetos em que ela foi a protagonista. Depois disso, a gente continuando nesses links, a gente vai entrar num lugar chamado exposições. Nesse lugar de exposições, eu apresento os projetos que eu fiz, que eu participei, os trabalhos que eu fiz ultimamente, com algumas fotografias, né? Tanto dos trabalhos quanto do espaço expositivo. Apresenta a exposição pelo avesso, nas 2 edições, na edição que eu fiz no MAC Campinas e na edição que eu fiz no Mackenzie São Paulo, a convite da Luciene Aranha, que foi uma experiência bem bacana para mim também. Apresentar a exposição em 2 lugares diferentes, completamente distintos, né? Uma experiência de transitar com esse ateliê para lugares diferentes e pensar esse projeto em lugares diferentes é uma coisa que sempre me interessa. Depois eu tenho algumas. Vamos ver o que mais que tem aqui. Passando por essas exposições. Memórias Improváveis é um projeto que eu fiz no subsolo, a convite do Andrés Hernandes, querido Andrés, e foi um projeto que eu fiz logo na abertura do subsolo. Eu fiz uma intervenção num espaço chamado 8x8, no qual eu replantei as árvores
os galhos de uma árvore que tinha sido retirada daquele lugar. E a ideia da exposição era justamente pensar nessa memória, né? Então eu parto de uma frase do Didi Uberman que diz: olhei as árvores como quem interroga testemunhas mudas. Essa frase é de um livro dele chamado Cascas, que ele fala um pouco dessa experiência que ele teve em Auschwitz, quando ele foi visitar e ele olhou aquele lugar todo e começou a se perguntar uma série de coisas em relação a tudo que havia acontecido lá e aquilo que existia ainda lá, né? Então é bem interessante. Aí a minha ideia era pensar justamente essas questões em relação a isso. Esse foi o meu primeiro trabalho que eu fiz assim, num lugar, um site específico, na verdade, mas eu acho que o que tem de interessante para mim é que existe uma coisa na história da minha família, é que a minha família carrega as árvores de uma casa para outra. Então, o meu avô, ele morou numa casa, ele nasceu em Cosenza, né, na Itália, em Dipignano, no sul da Itália, e ele veio para o Brasil no último navio que veio para cá. Ele chegou aqui e ele foi para Altinópolis, na região de Batatais. E lá ele escolheu um lugar onde a vista do lugar onde ele estava era muito parecida com a vista do lugar onde ele morava na Itália. Meu avô era uma pessoa extremamente delicada e era muito bonito, sabe? A maneira como ele fez as coisas na vida dele. E uma delicadeza e um amor e uma doçura, né? E aí o que que aconteceu? Eles plantavam as árvores e as árvores que tinham lá, depois eles mudaram para Itápolis, né, numa casa que tinha um quintal bem grande, com muitas árvores, e as árvores que tinham no quintal de Itápolis tinham na minha casa em Campinas, tinham na casa da minha tia em São Paulo e tinham na casa do meu tio Dalmir em Peruíbe. Então era muito interessante como essas árvores elas iam caminhando de casa em casa. E isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça, sabe? Que é quase como uma intenção, assim, uma vontade de que essa relação, essas raízes permanecessem. Então, esse trabalho tem a ver com isso, com essa história da minha família. Depois tem um outro, aí tem a exposição Nunca Mais, que foi uma exposição que eu fiz na Unicamp, que foi uma exposição bem interessante, que eu fiz em 2014, também num edital que eu mandei os meus trabalhos e fui selecionada. 2014 não, acho que é 2016. Nessa exposição eu resolvi apresentar o processo, né? Então eu tinha assim uma área e eu resolvi montar um ateliê dentro da exposição para eu poder fazer o meu projeto acontecer. Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma parede que tinha os trabalhos de processo, eu fiz uma outra parede que tinha uns trabalhos de colagem, uma narrativa sobre o corvo e um vídeo onde eu tinha uma animação de desenhos. Então, assim, a minha ideia com a exposição é que fosse um work in progress. Então, eu montei um lugar lá na exposição para eu poder ficar trabalhando durante o período da exposição. Então, eu não sabia muito bem como ia ser isso e e era a primeira vez que eu ia propor uma coisa assim, mas eu estava muito interessada em saber o que é que ia acontecer com isso. Então, resolvi fazer esse projeto. Comecei a ir na exposição nos dias que eu tinha me proposto e ficar lá e observar, e no fim, aquela situação de ter que trabalhar dentro da exposição e fazer as coisas acontecerem, aquilo
foi ficando uma tensão e eu não conseguia fazer nada. E aí, quando foi o terceiro dia que eu estava na exposição, me veio uma ideia. E aí eu já estava começando, iniciando meus processos de escrita, que era uma coisa que eu sempre fiz quando eu era adolescente. Eu tenho cadernos e cadernos de escritos que eu retomei esses anos atrás, né? E aí eu resolvi, um dia eu fui dormir angustiada com esse negócio, que a exposição, eu tinha pensado em fazer esse work in progress na exposição e o negócio não andava. E falava assim, gente, isso aí vai ser um horror, né? E aí aí fui dormir, acordei no meio da noite, isso me acontece algumas vezes, e escrevi 30 frases num papel, deitei e dormi. No dia seguinte, quando eu olhei aquele papel escrito, o mesmo número de frases que tinha no papel eram o mesmo número de pastas que tinham na exposição. Aí me veio a ideia do que seria aquele trabalho. O Work in Progress, na verdade, no caso dessa exposição, que tinha o nome de Nunca Mais, em homenagem ao Corvo de Edgar Allan Poe, eu comecei a então tirar as imagens das paredes e substituir pelos textos, por pequenos textos assim. Por exemplo, a palavra me interessa tanto quanto a imagem, é tudo desenho. Ou, por exemplo, crio imagens que referenciam a ausência ou a presença ausente. Essas foram frases que me vieram durante essa noite e eu fui tirando então esses trabalhos da parede e escrevendo essas frases. Depois que eu tirei todos os trabalhos da parede e fui acumulando em cima do cavalete que estava lá na exposição, eu apaguei tudo. Eu pus uma GoPro na minha cabeça, apaguei todas as coisas que eu escrevi na parede durante a exposição e a exposição ficou vazia. E eu achei que foi bem bacana essa ideia de desmontar a exposição que se chamava Nunca Mais, né? Então aí eu trabalhei, na verdade, com essa ideia de subverter a ideia de exposição e pensar numa coisa que se transforma em um lugar vazio que nunca foi tão repleto. Porque mesmo depois de ter tirado tudo que estava nele, de ter apagado as imagens, aquele tempo que eu permaneci ali fez com que ele continuasse repleto para mim. Isso foi bem interessante também dentro desse processo, dessa exposição. Tem as fotos no site, tem o vídeo, dá para vocês verem. Depois tem a Múltiplos Sem Múltiplos, que eu falei para vocês, né? Que foi na loja Carimbo, que tem um trabalho sonoro também de verbos. Tem alguns desenhos, umas projeções. Depois uma exposição que eu fiz na Torta, chamada Narrativas Deslocadas, também a convite da Feira Sub. Era uma parceria com a Feira Sub e a Torta, a Paula e as meninas do Mix, e eu fiz essa exposição que eram desenhos de animais e que se metamorfizavam com plantas, ou eles eram uma parte planta, uma parte animal, e a minha ideia era pensar um pouco sobre essa questão do que é de uma coisa híbrida, que eu acho que é uma coisa que a gente tem hoje, sabe? Que esses lugares que a gente transita e que de certa maneira são uma coisa só, né? E por fim, eu fiz encontros com a Alice também numa escola pública chamada Comecinho de Vida. Tem algumas imagens aqui, né? Porque para mim o lugar de exposição é qualquer lugar e a escola pública também é lugar de exposição. Me interessa essa relação com essas pessoas que estão em outro lugar. Então aquela ideia para mim funciona. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então me interessa ir a esses lugares e levar aquilo que me cabe para que outras pessoas tenham acesso também. Depois tem um link chamado Ativamente.
aonde eu falo um pouco sobre parcerias, o Grupo Farol, que somos atualmente em 7 artistas que discutimos arte, que fazemos trocas, que propomos trabalhos algumas vezes sociais, mas o mais importante desse nosso grupo é a alma. A gente tem uma alma profunda juntas. Somos mulheres artistas que estamos interessadas em trocas afetivas entre a gente e com as pessoas. A gente tem grupos de estudo, a gente tem projetos juntas, já fizemos algumas exposições, né? Esse grupo ele foi formado pelo Andrés Hernandes, que em alguma ocasião veio fazer umas leituras de portfólio no meu ateliê e acabou nos juntando, por coincidência ou não. Depois o Andrés acabou saindo do grupo e nós continuamos. Tinha, além de nós, das 7 artistas que tem hoje, a Maria Alba, né? Então hoje somos a Vera Figueiredo, a Marisa Carvalho, Rosana Torralba, Vani Caruso, a Vani Barini, Alicia Chaves e eu. E tínhamos a Maria Alba também, muito querida. Então nós temos esse grupo que é um grupo de encontros e que a gente entende que é importante também a gente fazer essas trocas, né? Depois, nesse lugar de ativamente, tem coisas, projetos independentes que eu fiz, que eu tenho um carinho muito especial. Então, eu fiz um projeto com um músico, né, que é o Rubinho Antunes, saxofonista. Ele faz composições para Big Band, é bem bacana, bem bonito o trabalho do Rubinho. E ele me convidou para fazer ele é trompetista, desculpa, falei errado. E ele me convidou para fazer a ilustração de lendas brasileiras, que era o trabalho de mestrado dele, que ele estava fazendo na Universidade de Paris. E aí então ele me passou as músicas, eu não li as lendas, porque a minha ideia é que aquela música entrasse e eu pudesse então traduzir em desenhos e pinturas aquilo que eu senti com a música. Então eram 3 lendas, e essas lendas, vários desses trabalhos estão aqui no site. Zumbi dos Palmares, Cobra Norato, e tem mais um que deixa eu ver se tá aqui. Não sei se tá aqui. Mas o importante, assim, é que foi um projeto bem bacana também. O Rubinho apresentou no mestrado dele lá em Paris os meus trabalhos, as minhas aquarelas, com a música dele. Foi um projeto bem bonito. Depois tem um livro de artista que eu fiz com o Andrés Hernandes, parceria com o Andrés, para um livro que ele fez para a Biblioteca do Amor, da Sandra Cinto. Então, aqui eu fiz uma parte do livro, partindo desse meu trabalho Nunca Mais, do Corvo. O Andrés escreveu o texto para essa exposição lá da Unicamp. Então, nós usamos o texto e mais algumas imagens para esse projeto e eu fiz a capa. Tem um outro projeto ainda com o Andrés, que é poemário sobre algarrobo, que são poemas escritos por ele, que é um trabalho lindo. O Andrés esses poemas são muito delicados, muito bonitos, e eu pedi para ele que ele gravasse para mim, para que eu pudesse ficar ouvindo esses poemas e então pensar como é que seria desenhos para serem apresentados juntos com os poemas. Então a gente tem esse projeto de livro de artista que a gente fez junto e que ficou bem, bem bacana. A Vanessa que fez a estrutura acrílica, ele trouxe uma madeira de Cuba numa das viagens para poder compor essa apresentação. Depois tem o cartaz da Feira Sub, que foi um convite do Demix Bazar, né, da Fabiana e da Marcela Pacola.
para fazer o cartaz e a identidade visual da Feira Sub, que foi muito bacana, né? Isso foi em 2017. Então eu trabalhei com esses bichos, com esses híbridos, né? Que já me interessavam, híbridos de 2 bichos, uma coisa bem colorida, porque eu achei que cabia ali nessa coisa de cartaz, né? Da feira, poderia ser uma coisa interessante. E depois tem uma última foto, que é um projeto que eu fiz numa escola pública de desenho em parceria com as professoras da escola. Nessa questão de arte escola me interessa, ir para as escolas, falar sobre arte, tudo isso me interessa. Então, a questão do meu trabalho também tem essa relação com a escola. Depois tem alguns áudios, que são áudios de coisas que eu escrevo, um link para o YouTube, que vocês podem acessar e ver os vídeos que eu carrego. O meu YouTube, ele como todas as minhas redes sociais e o meu site, eles funcionam como um grande arquivo. Então, ele não tem uma estrutura de YouTube, que eu vou estar lá falando um monte de coisa, não é nada disso, são vários vídeos que eu carreguei lá para eu poder conseguir salvando esses vídeos e ter certeza que eu não ia perder. Aí tem assim alguns livros de artista, que a melhor maneira de apresentá-los é através de vídeos, né? Então o que tem no meu YouTube são muitos vídeos sobre o meu processo. E depois no cantinho do lado direito tem um símbolo do infinito. E quando você clica nesse símbolo do infinito, tem o que eu chamo de work in progress. Então, aqui são coisas sobre o meu trabalho atual, coisas que estão acontecendo agora no meu ateliê. Então, são imagens de coisas sobre as quais eu estou me debruçando e pensando nesse momento. Então, a ideia da construção desse site em parceria com a Silvia, ele é uma possibilidade de eu ir arquivando os meus trabalhos e tendo também uma noção de coisas que eu fui fazendo ao longo do tempo. Bom, acho que é isso. Entrem lá no site, eu vou deixar o link aqui para vocês conhecerem melhor e vocês saberem um pouquinho mais sobre a importância do site para mim. Vocês vão ver as imagens, vão conhecer melhor meu trabalho e vão ver o trabalho primoroso e maravilhoso da Silvia, que eu não canso de agradecer, porque ela tem realmente uma percepção estética das coisas e uma forma de juntar as coisas conforme a gente apresenta para elas, muito especial. Então, acho que por hoje é só. Um vídeo super longo, né? Espero que vocês tenham paciência de ouvir. Um beijo para vocês.